Obrigado, você que está no rádio, trabalhando já, sabe, no seu carro, para lá e para cá, transitando aqui dentro da cidade, trabalhando, né? Indo para as fazendas, rodando aqui todo o território. Que Deus te guarde, que os anjos do Senhor estejam te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal. E quem está no conforto da sua casa, do seu lar, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, você que está ligado na TV. Quem está ligado na TV já está conseguindo ver a gente aqui, ó. Nós estamos já na TV 23.1. Liberdade, né? Canal Liberdade HD 23.1, que é o canal Cultura. E a Rádio Liberdade está ao vivo agora. Rádio e TV. Que bênção, né? Glória a Deus por isso. Além da Rádio Líder FM 105,1. Então é isso. Não medimos esforços para oferecer o melhor em qualidade de imagem e som para transmitir a programação da Rádio Liberdade FM, da TV Liberdade e Rádio Líder. Glória a Deus, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, que estão ligados na Rádio Liberdade FM e também na TV Liberdade. Eu perguntar para você, meu irmão, você tem vivido as promessas de Deus? Você está vivendo uma vida confiando, uma vida de confiança nas promessas do Senhor? Porque se tem algo que nos direciona, são as promessas de Deus. Olha só, as promessas do Senhor, elas vêm de muito tempo. Elas foram escritas, inclusive nós estamos falando para quem crer na Bíblia, para quem crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estou falando da fé dos cristãos. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós conseguimos olhar para o passado, olhar para a história bíblica dos patriarcas, né, dos profetas e dos patriarcas, e nos apoiar nessas promessas através de Cristo. Cristo Jesus, ele é o princípio, o meio e o fim. Então ele deu início, ele é e ele sempre será. Uma vez que nós nos unimos com Cristo, nós nos entregamos a Cristo e cremos nele, nós conseguimos acessar todas as promessas que ele fez e manifestou lá no passado aos nossos antepassados, ao nosso pai na fé, que é Abraão. Eu não estou pregando aqui ainda não, eu vou pregar. Lá no segundo bloco, eu vou trazer uma pregação a respeito disso, das promessas de Deus. Eu estou só aqui fazendo uma pergunta para você. Eu estou perguntando se você consegue crer, se você está crendo que tem promessa de Deus para a sua vida, se você está apoiado nessa confiança. Se você consegue crer que as promessas que foram feitas lá no passado por Cristo, quem estava lá no passado fazendo as promessas era o próprio Cristo. Quem se manifestou para Abraão lá no passado foi o próprio Cristo. O Cristo, pastor, o que se fez carne e que morreu lá na cruz, ele se manifestou lá no passado para Abraão? Como assim? Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o início e ele é o fim. Ele estava lá no passado, ele esteve na sua manifestação, quando ele esteve aqui em terra, na terra em carne, e ele está aqui agora conosco através da obra do Espírito Santo. Então ele esteve lá no passado, ele se manifestou em carne
e ele está aqui agora e estará lá na glória, no futuro. Olha que coisa extraordinária. E quando ele estava aqui em carne, e uma vez chegaram a pegar em pedras para apedrejá-lo, porque ele disse assim para os judeus: Abraão, quando me viu, se alegrou. Aí eles disseram assim: mas tu não tem nem 30 anos, como foi que Abraão te viu? Isso é blasfêmia. Aí ele disse assim: antes de Abraão, eu sou. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus, que estava ali em carne, ele já tinha se manifestado a Abraão no passado. E antes de Abraão existir, ele já era Deus. Ele criou, foi todas as coisas. O evangelista João falou sobre isso lá no primeiro capítulo de João. Quando ele diz assim, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí tudo que foi feito foi feito por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João teve essa visão extraordinária, essa revelação pelo Espírito Santo de Deus, de quem era o Filho de Deus. Da natureza gloriosa daquele que o tempo não limita ele. Nem o tempo, nem o espaço. Se tem uma coisa que deixa a ciência de boca aberta, e a ciência até hoje tenta encontrar, é uma maneira de burlar, sei lá, de viajar no tempo, de acessar o futuro, saber o que o futuro espera para eles, ou ir no passado e buscar os segredos, né? Lá do passado e trazer para o dia presente alguma riqueza, alguma coisa, alguma informação que faça com que eles se destaquem. Isso eles nunca vão conseguir. Nem os demônios têm acesso ao passado e ao futuro. Eles não conseguem, eles não podem viajar no tempo. Você está entendendo como é que é? Não podem. Não tem. Deus não permite que os espíritos imundos, os demônios, viajem no tempo, que vá lá no futuro, ou que vá no... Não, ele age no presente aqui. E é pela permissão de Deus também, por legalidade. Através de legalidades. Então, agora, Cristo, ele não tem limite de tempo. Ele vai no passado, ele está no passado. Olha que coisa extraordinária. Ele está no presente e ele está no futuro, porque ele é, né? É lá no passado, ele é aqui agora e ele é lá no futuro. Então, era, é e sempre será. Pastor, que coisa extraordinária é essa que você está falando? É isso. Por isso que os demônios se submetem a Cristo Jesus. Por isso que todo principado e potestade se rende, se prostra, se reverencia a autoridade e a grandeza de Deus. Porque sabe da sua grandeza, do seu poder. Só não obedece a Deus. Só não é sujeito em obediência. Mas em poder e autoridade, todo principado e potestade de demônio se sujeita e põe o rosto no chão diante de Deus. Você está entendendo como é que é? Só não faz obedecer a Deus. Só não se sujeita em obediência. Mas em temor e na ordem, se Deus der uma ordem e expulsá-los, eles têm que cair por terra e acabou. Deus tem todo o poder e autoridade. Nenhum demônio, nenhum principado e potestade passa por cima de uma ordem de Deus. Só faz o que Deus permite. Só agem dentro dos limites que Deus permite. E isso é bíblico. Lembra de Jó? Quando Jó foi afligido daquela maneira que ele sofreu, a Bíblia diz que o diabo estava entre os filhos de Deus que estavam se apresentando a Deus. E Deus pergunta, de onde que tu vens? E aí Satanás responde, eu estava rodeando a terra por aí. E aí Deus é quem fala a respeito de Jó. Viste o meu servo Jó, homem justo e reto, íntegro, e que se desvia do mal? Aí o diabo começa a dizer para Deus que ele era assim porque Deus guardava ele, Deus protegia ele, Deus não deixava que nada lhe tocasse, nenhum mal lhe tocasse. Olha só, mas desse jeito também, quem é que não teme ao Senhor? O Senhor abençoa ele, dá tudo para ele, não é assim? Desse jeito aí, tira tudo dele.
Toca na saúde dele. Tu vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. E aí Deus dá a permissão que o diabo tire os bens de Jó. E aí diz, mas na vida dele tu não toca. E foi assim que aconteceu. Então, nada acontece nesse mundo, nada pode barrar, deter ou sair do controle de Deus. Tudo está no controle e na permissão de Deus. Então, eu vivo pelas promessas de Deus. Eu vivo pelas promessas que Deus tem para a minha vida. Tá? Eu não estou aqui para agradar ninguém, para agradar homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. Não quer dizer com isso que eu vou viver também de forma ignorante, ser uma pessoa que não sabe ouvir os conselhos. Não estou falando disso, não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando no sentido de um propósito. No sentido de um propósito, eu não vou tirar o meu propósito, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me direciona, que está debaixo de uma promessa, para fazer o que o mundo, que as pessoas querem que eu faça, agradar ao mundo. É a mesma coisa de você, meu irmão. Como é que você está vivendo hoje? A sua vida hoje está agradando a quem? O que você está fazendo, a forma que você está vivendo, está agradando a quem? Você está vivendo para agradar a si mesmo, para agradar ao mundo, ou você está vivendo para agradar a Deus? Você está buscando cumprir os propósitos de Deus na tua vida? Porque é isso que Deus quer. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que fez promessas maravilhosas lá no passado, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele quer que essas promessas que Ele fez lá no passado se cumpram na tua vida. Ele quer que você creia nessas promessas. Ele quer que eu e você venhamos nos apoiar nessas promessas e confiar que da mesma maneira que Ele lá no passado abençoou os seus servos e cumpriu a sua palavra na vida deles, Ele também vai cumprir na sua vida. E as promessas grandiosas que Ele não cumpriu lá no passado, porque eram tão grandes e pelo limite de tempo do homem, que o homem é limitado, né, pelo tempo, pela idade, não se cumpriu, ficou para a descendência de Abraão. E ficou até os dias de hoje. E muitas promessas que nós vamos começar a viver hoje, de tão grandes que elas são, elas não vão se completar na nossa vida. Ela vai passar para a nossa posteridade. E isso é bom. Eu seria egoísta demais de dizer para Deus, não, Senhor, que eu quero que todas as tuas promessas se cumpram na minha vida. Então quer dizer que Deus vai reduzir, vai diminuir as promessas dele para que elas se cumpram todas na minha vida, porque tem promessas que vão se cumprir aqui mesmo, já está garantida. Agora, tem outras que são tão grandiosas que elas vão passar para a minha descendência. Os meus filhos viverão elas, porque o meu tempo aqui é limitado. E a promessa de Deus não. Você já viu aquela palavra na Bíblia que diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Justamente porque para Deus não tem limite de tempo. Então, quando Ele faz uma promessa, Ele não quer saber se você tem limite de tempo para cumprir aquela promessa, não. Ele está prometendo. Ele não quer saber se você vai ter que gerar filhos, teus filhos vão gerar outros filhos, e a promessa dele vai ter que se cumprir lá na segunda, terceira geração, na 10ª. Não importa. Ele prometeu, a promessa é dele, e quem garante é Ele que Ele vai cumprir. Ele é o dono do tempo. Então, meu irmão, eu tenho que ter essa confiança em Deus. Eu e você precisamos confiar no Senhor. Entregue a sua vida para Jesus. Comece a acessar as promessas de Deus lá do passado. Se torne filho de Abraão pela fé. O pai da fé, o amigo de Deus, Abraão. Comece a herdar essas promessas maravilhosas de Deus para a tua vida. E você vai viver uma vida transformada, uma vida abençoada. Amém? Então você que nos escuta aqui pela Rádio Liberdade FM, quem está ligado também na TV Liberdade, canal 23.1, você está ouvindo a palavra de Deus. Eu vou ministrar daqui a pouco, eu só estou dando uma pincelada aqui, dizendo para você, Deus tem promessas grandiosas para a tua vida, promessas extraordinárias.
E no momento certo ele vai cumprir. Não desista, não desanime, não fraqueje. Não procure agradar o mundo, agradar as pessoas que estão à sua volta. Agrade a Deus. Porque se você agradar a Deus, tudo vai dar certo. Tudo vai se cumprir. Amém? Então, quero agradecer aos nossos ouvintes. Nós vamos entrar aqui no bloco comercial agora. E daqui a pouco a gente volta, tá? Obrigado a quem está nos ouvindo também pela 105,1, que é a Rádio Líder FM. Glória a Deus por isso. Deus abençoe aí todos, clientes e amigos do supermercado Pague Menos aí na Avenida JK e também as drogarias Bem Popular ali na Rua dos Jambeiros, ao lado dos Correios. Já que a gente volta, depois desse bloco comercial, eu volto com a oração e a poderosa palavra de Deus. Não saia daí, que Deus abençoe a todos. Ó amado da minha alma, querido Senhor Jesus Cristo, como é bom estar aqui na Tua presença e poder orar junto com todo este povo e orar pela vida de cada ouvinte dessa programação. Apresentar a Ti, Senhor, a nossa cidade, cada família, cada lar. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos acompanham em outras localidades, através da internet. Que o Teu amor os alcance, que a Tua bênção venha sobre todos. Assim como o Senhor faz nascer o sol sobre todos e a chuva cai sobre os injustos e os justos, que o Senhor estenda a Sua mão de poder, de milagres, de maravilhas para tocar na vida daqueles que necessitam agora, Pai, do toque poderoso das Tuas mãos. E na autoridade que há no nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor me concedeu quando me escolheu, quando me separou ainda no ventre da minha mãe, e pela aliança que eu tenho em Cristo Jesus, por estar na Tua presença, Te servindo, ó Deus, eu ministro essa bênção pela unção do Espírito Santo de Deus que me guia, que repousa sobre a minha vida, em nome de Jesus, as Tuas bênçãos sobre cada vida, sobre cada ouvinte dessa programação. Que haja cura, milagre, libertação, que o Teu poder alcance cada vida, cada lar, e as correntes espirituais do mal são quebradas, que caiam por terra agora. Doenças que os remédios não estão curando, não estão tratando, no nome de Jesus, que seja quebrado, esmuiçado todo o poder das trevas, ciladas, laços de morte, pessoas que estão com pensamentos de suicídio, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Essa seta maligna que entrou na mente, no coração dessa pessoa, que está amargurada, que está desanimada, seja agora destruída, essa seta maligna. Seja desfeita e essa pessoa passa a ter clareza. Ela passa a entender e a perceber o mal, a cilada que estava diante dela. E ela começa a reorganizar a sua vida. Em nome de Jesus. Meu Deus, concede a Tua bênção, Pai. Abre portas grandiosas. Abençoa o pai de família que está desempregado, abrindo portas. Abençoa o ramo empresarial de nossa cidade. Concede a Tua bênção, Pai, para que nós possamos gerar renda, emprego e condições às famílias. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos, Senhor. Fortalece o que está cansado, abatido.
aquele que se afastou dos teus caminhos, que já não encontra mais força para orar, para ler a palavra, para ir à igreja. Fortalece essa pessoa, dá graça a ela, em nome de Jesus. Use essa programação, meu Pai, para alcançar tantas vidas, para que as tuas promessas se renovem sobre a vida daqueles que ouvem essa programação e vão crer, e vão se sujeitar à tua palavra, e viverão as tuas promessas, coisas maravilhosas e extraordinárias. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu oro e te dou graças em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você crê, meu irmão, seja abençoado e toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ministrar aqui agora a poderosa palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho, segundo escreveu João a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Vejamos o que diz a palavra do nosso Deus. Eu estou gravando essa palavra aqui pela Rádio Liberdade FM 96.1, está sendo replicado pela Rádio Líder FM 105,1 e estamos também na TV Liberdade 23.1. Eu peço a você que vai receber esse áudio aí no seu WhatsApp que compartilhe ele, manda adiante para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas. Lembrando que essa programação também estará sendo gravada e vai para o YouTube, no canal da Rádio Liberdade FM. Nós vamos colocar na parte da tarde, vai estar lá no canal do YouTube para você assistir e compartilhar com outras pessoas. Vejamos o que diz a palavra de Deus aqui em João. Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Presta atenção nisso aqui, ó. No princípio, que é no início de tudo, antes de todas as coisas serem criadas, antes dos céus e a terra que nós conhecemos hoje terem sido criados, no princípio era Deus. E Deus, ele criou todas as coisas. Aquele que era a palavra criou todas as coisas. E depois ele se fez carne, que é o que continua dizendo aqui. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe teria sido feito. Então, aquele que era a palavra criou todas as coisas. Tudo foi criado pela palavra, o verbo vivo. Logos. A palavra criou todas as coisas. E depois, essa mesma palavra, que é Deus, que é o verbo vivo, se fez carne. Habitou entre os homens. Vimos toda a sua glória. Os apóstolos escreveram e disseram: vimos o unigênito de Deus, toda a sua glória, bondade estava sobre ele. A plenitude de Deus estava encarnada no seu Filho. E depois ele morreu e ressuscitou e voltou e assumiu esse lugar de glória novamente. Ele deixou o Espírito Santo, enviou o Espírito que está aqui conosco. Mas agora ele está lá. E ele é a palavra. Ele era, ele se fez carne, criou todas as coisas, aí se fez carne, veio habitar no meio da sua própria criação, né, que são os homens. O Criador habitou no meio da criatura, no meio das suas criaturas, os homens. Criatura, por excelência, a obra-prima de Deus. Porque todas as coisas, quando foram criadas, lá em Gênesis, se você ler, ele foi dando ordem, a palavra foi criando tudo. Céus e terra, os animais, a natureza. Mas quando ele foi criar o homem, aí ele não falou apenas, haja o homem, como ele disse, haja luz, haja porção seca de terra, e deu ordem para que o mar reproduzisse os animais, e a terra produzisse as árvores e outros animais também. Quando foi para criar o homem, aí ele falou consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disse: agora façamos o homem. E aí o homem é a obra-prima de Deus, porque Deus fez o homem com as mãos. Aleluia. E isso é extraordinário, gente. Só de pensar nisso, que quando Deus nos fez de todas as obras das suas mãos, você sabia que você é mais importante e tem mais valor do que o sol, a lua e as estrelas? Você sabia que você tem muito mais valor do que todas as árvores e florestas do mundo inteiro? Você sabia que você tem mais valor do que todas as águas, fontes e mananciais de águas doces do mundo inteiro? Toda a fauna e flora do mundo, você sabia que você vale muito mais? O problema é que o ser humano não conhece o seu valor diante de Deus. Você tem um valor tão grande para Deus que Deus, quando Ele te fez com a própria mão. Ele criou do barro, Ele pegou o barro e Ele esculpiu o barro. Olha o seu valor, olha o valor que nós temos diante de Deus. E quando foi para nos resgatar da queda, do pecado, da morte que veio por causa da desobediência, Ele envia na forma humana, que é a forma mais sublime da criação de Deus, o homem. O Filho de Deus se fez carne e assumiu a natureza humana. Ele nasceu do ventre de uma mulher virgem, Maria. Aí ele vem nessa terra. Ele não assumiu uma forma de angelical para vir nessa terra. Ele não se revelou na sua forma gloriosa e nem assumiu outra forma. Ele não quis vir como um gigante, você está entendendo?
corromper a natureza humana, a genética, e vir como um gigante. Ele não quis vir como um animal, qualquer outra coisa que tivesse força, que sobrepujasse em força e em poder sobre os homens. Quando ele veio para resgatar o homem, ele assumiu a natureza de homem. E estando aqui na terra, como homem, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi homem, 100%. E o homem mais sublime, o homem mais lindo que esse mundo já viu. E quando eu falo lindo, eu não estou falando da beleza física, da aparência dele, porque essa aí, o próprio profeta disse que nós olhávamos para ele e não via beleza nenhuma que nos agradasse. O profeta diz, ele nasceu como, sabe, como veio de uma terra seca, raiz de uma terra seca, sem beleza alguma, sem formosura. Mas quando ele abria sua boca para falar, a sabedoria do alto, o amor exalava nele, a justiça prevalecia. Um homem que não errou, que não falhou, que não pecou. Um homem. Eu estou falando de homem porque ele estava aqui como homem. Ele foi um homem que não errou, que não pecou. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Você, ser humano, que está aí do outro lado me ouvindo e me assistindo, fala a verdade. Você nunca quis ser uma pessoa assim que nunca errasse, que nunca falhasse? Já imaginou? Quem dera que a gente nunca errasse na vida? Quem dera que a gente acertasse nas nossas decisões sempre? Quem dera que a gente fosse correto em tudo? Quem dera! Nós cumpriríamos a nossa missão, nós executaríamos o propósito de Deus na nossa vida em tempo recorde. Olha quanto tempo a gente vive nessa terra, 70, 80 anos, e muitas vezes nem cumprimos o nosso papel nessa terra. Quantas pessoas já estão partindo, indo embora, num leito de morte, e estão vazias, e estão frustradas porque não cumpriram o seu propósito de vida. Cristo Jesus manifestou o seu ministério aos 30 anos, e aos 33 ele cumpriu toda a missão dele, já estava na cruz morrendo pelos nossos pecados, e voltou para Deus, para a glória do Pai, porque em 3 anos de ministério ele cumpriu todo o seu propósito. Nós temos uma vida inteira pela frente para cumprir o propósito de Deus. E olha quanto tempo a gente perde. Olha como a gente perde tempo com as coisas dessa vida, com os nossos interesses, com as distrações. E muitas vezes no pecado. E aí quando a gente se alinha com Deus, passa às vezes pouco tempo alinhado com Deus. Pouco momento. E aí acha que já é o suficiente e não consegue cumprir os propósitos de Deus. Mas ele cumpriu, ele foi perfeito. E como homem, nos ensinou a ser pessoas melhores, e até mesmo instituições que não são religiosas adotam os ensinamentos e os princípios que Cristo aplicou para melhorarem como ser humano os seus relacionamentos sociais. Ainda que eles não olhem para Cristo, para Jesus como Cristo, como Salvador, mas é tão válido os seus ensinamentos que aplicam em suas vidas e dá certo. O que não garante que vai... Isso não garante a salvação deles, porque a salvação vem por crer em Cristo como Salvador, como Filho de Deus, e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E eu quero deixar essa palavra, meu irmão, no seu coração, no dia de hoje, aqui nesta programação, para dizer para você que aquele que criou todas as coisas, aquele que estava no princípio, ele está aqui conosco agora. E ele tem promessas, e ele tem propósitos para cumprir na nossa vida. E ele tem pressa em cumprir essa promessa na sua vida. Porque muitas coisas já estão passando do tempo.
E Ele quer realizar essas obras maravilhosas na sua vida. E é necessário você crer e se entregar para Ele. E tem muitas coisas que Ele ainda vai reservar, de tão grandiosas que são, para os seus filhos, para a tua posteridade. Ele tem um controle de tudo. Ele criou todas as coisas. Ele é Senhor. E aí, para finalizar, eu vou ler só o versículo 4 e o 5, que diz assim, ó: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. Ele é soberano sobre tudo. Ele governa sobre tudo. Nada pode o deter, nada pode pará-lo. E o meu apelo aqui com essa palavra a você é: entregue a sua vida a Jesus. Confesse a Ele como teu Senhor e Salvador. Tenha um relacionamento com Deus, com teu Criador que te formou. Aquele que se fez carne, aquele que veio para entregar a sua vida. E Ele entregou em favor de toda a humanidade, para que você possa servi-lo. Que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã de segunda-feira. Que Ele te ilumine e te guarde. Que a sua vida seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Peço a você que ouviu aí pela rádio e também essa palavra que foi gravada aqui no WhatsApp, você compartilhe ela, mande adiante para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado a todos que nos acompanharam pela TV Liberdade, canal 23.1. Quem está no YouTube também, compartilha, manda adiante para que mais pessoas possam acompanhar essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Programa Viva em Cristo, de segunda a sexta-feira na TV Liberdade HD.